O Brasil deve arrecadar cerca de 11 bilhões de reais com os leilões do pré-sal previstos para dezembro. A exploração será dos volumes excedentes dos campos de Sépia e Atapu, na Bacia de Santos. Nós vamos a Brasília agora. A Basília Rodrigues fará a primeira pergunta de uma entrevista que vamos fazer a partir de agora aqui na CNN Brasil, ao vivo, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ministro, bom dia. Basília, bom dia. Sua pergunta para o ministro. Bom dia. Oi, bom dia a todo mundo que está aí acompanhando o Novo Dia. Ministro, muito obrigada pela entrevista. O assunto é justamente esse, né? Falar sobre o leilão. O governo decidiu, marcou para dezembro o leilão desses dois campos de pré-sal, Sépia e Atapu, que não foram arrematados em 2019. O que mudou de lá para cá? Passou uma pandemia no meio do caminho. Agora esses campos ficaram mais interessantes. Os senhores acham que vão mesmo conseguir entregar a administração deles à iniciativa privada? Nós acreditamos que sim. Foram reduzidas as incertezas que foram apontadas pelos investidores naquela ocasião. Também recebemos recomendações do Tribunal de Contas da União e ao longo de 2020 nos preparamos para iniciar o processo para o leilão de Sépia e Atapu, que, como foi dito ainda há pouco, terá bônus de assinatura de cerca de 12 bilhões de reais. E é justamente esse valor que chama muita atenção, porque vocês acabaram derrubando o valor do bônus de assinatura, que seria como uma arrecadação, Rafael, como você destacou, um tipo de pagamento à vista, o que o investidor já entraria pagando. Caiu 70% esse valor, né? Hoje ficou aí em 12 bilhões, só que antes esse valor era 70% maior. Não ficou muito barato? Vocês tiveram que baratear tanto assim o valor para conseguir atrair mais investidores? O importante são os investimentos que serão realizados, que serão da ordem de 200 bilhões de reais, fora a arrecadação de royalties e participações especiais, que ao longo do período será de mais 400 bilhões de reais. Então, isso é que é importante. E o valor do bônus de assinatura está relacionado ao preço do barril de petróleo, a expectativa futura do preço do barril de petróleo, que a tendência é cair. Ministro, queria saber do senhor a respeito da política de preços da Petrobras. Desde o governo Temer, a Petrobras acompanha a variação do barril do petróleo no mercado externo, uma commodity. Nos últimos anos, a partir de uma pressão sobre o dólar, agora nesse último ano especialmente, houve reajustes que prejudicaram motoristas profissionais, motoristas particulares. O próprio presidente Jair Bolsonaro diversas vezes disse que era preciso dar mais previsibilidade, por exemplo, a caminhoneiros que saem do Ceará para entregar uma carga no Rio Grande do Sul e não sabem quanto vão pagar de diesel durante esse trajeto. Recentemente houve a troca do presidente da Petrobras, agora assumiu o general Joaquim Silva e Luna. Muda alguma coisa na política de preços de combustíveis da Petrobras? Como dar maior previsibilidade aos consumidores sem interferir politicamente na condução da empresa? Isso tem que ser feito por meio de políticas públicas. Como o presidente já colocou, não há nenhuma interferência na Petrobras e nem poderia haver, já que a própria lei não permite isso. O que nós estamos trabalhando é com políticas públicas, trabalhando nos tributos que incidem sobre os combustíveis, para que sim, o consumidor possa ter previsibilidade e transparência. Se nós formos hoje aos postos de combustíveis, lá o consumidor vai saber quanto é que é o custo do combustível na refinaria, quais são os impostos que ele está pagando e qual é o custo da revenda desse combustível. Então, assim, nós imaginamos que vamos dar não só as informações aos consumidores, mas também, por meio das políticas públicas, vamos dar previsibilidade. E o caso particular dos caminhoneiros, várias ações estão sendo desencadeadas, não só em relação ao preço do combustível, mas também para que essa atividade, que é fundamental
para a economia do país possa se desenvolver tranquilamente. Ministro, Elizavec, falando com o senhor aqui do estúdio na Avenida Paulista, gostaria de compreender a expectativa envolvendo esse leilão, porque em 2019 não houve sucesso no último leilão do pré-sal. Então, o que a gente pode esperar para esse próximo, inclusive levando em consideração o cenário de como foi o último, ministro? Primeiro que o leilão de 2019 foi um sucesso, né? Foram arrecadados cerca de 67 bilhões de reais em bônus de assinatura. Foi o maior leilão já realizado no mundo. Então foi um sucesso. Agora, os dois campos de CEP e Atapu não tiveram oferta, até porque o mercado de petróleo e gás no mundo, ele tem limitações de investimentos. São investidos cerca de 200 bilhões de reais por ano no mundo todo em nova produção e exploração. E o Brasil tem sido o país que tem arrecadado mais recursos nesse sentido. E como eu falei inicialmente, CEP e Atapu são dois campos que já estão em produção. Ou seja, tem uma atratividade muito grande. A qualidade do petróleo é boa. Nós eliminamos algumas incertezas, porque a Petrobras já está produzindo nesses campos. Então, a Petrobras tem que ser compensada. Esse foi um dos fatores que afastou os investimentos naquela ocasião. Agora, eles sabem o valor da compensação que será paga à Petrobras, sabe exatamente das reservas que existem lá, ou seja, acreditamos que será um sucesso o leilão que vamos realizar em dezembro, que, como eu disse, vai trazer investimentos de 200 bilhões de reais. Ministro, no último leilão, me corrija se eu estiver incorreta, não tivemos a participação efetiva de empresas estrangeiras. Exatamente as que participaram, esse sucesso que o senhor acabou de classificar, teve a maior participação da própria Petrobras e as estrangeiras ficaram, se eu não me engano, com cerca de 10% nesse último leilão. Existe uma mudança agora para atrair esse investimento estrangeiro no próximo leilão? Nós estamos trabalhando com todas as empresas internacionais, eles nos procuram, nós apresentamos as informações. O mercado de petróleo e gás no mundo é muito competitivo e nós acreditamos que a Petrobras já disse que vai exercer o direito de preferência dela para esses leilões e a própria Petrobras, como foi em 2019, deverá ter parceiros estrangeiros para fazer a exploração e produção de petróleo nessas áreas. Isso é natural. Eu acredito que nenhuma empresa vai entrar nesse leilão sem ter a participação da Petrobras, porque a Petrobras já está nesses campos. E ela é considerada a empresa de petróleo mais qualificada para fazer produção em águas profundas e ultraprofundas, que é o caso dessa área de CEP e Atapu. Ministro, eu vou puxar um pouco pela pergunta do Rafael Colombo também, em relação ao comando da Petrobras, que houve uma mudança, muitas expectativas quanto ao valor que o consumidor paga pelo preço do combustível na bomba. Vou perguntar então aqui para o ministro de Minas e Energia. Não está muito caro abastecer o carro? E o que o governo pode fazer? O que o governo está fazendo, ele já propôs, encaminhou medidas ao Congresso Nacional para fazer a regulamentação, por exemplo, do tributo estadual, que varia de 12% a 35%. Então, como é que o consumidor vai ter previsibilidade se há essa margem toda dos impostos, por exemplo, estaduais? E nós encaminhamos isso ao Congresso Nacional. O governo eliminou o PIS/COFINS do GLP, do gás de cozinha, né? Também por 2 meses eliminou o PIS/COFINS do diesel e vamos apresentar novas medidas para que seja mais racional a incidência dos tributos e o consumidor possa ter melhores serviços e a melhores preços também.